Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um culto online, ao nosso culto de quarta-feira. Estamos no meio da semana já. E eu queria convidar você a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários do Zoom, deixar o seu pedido de oração também nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo aí pelos Facebooks das igrejas do Distrito de Santa Cecília. Então, se você está assistindo, deixe aqui seu pedido que nós estaremos lendo e orando, ok? Bom culto a todos e que Deus abençoe a todo mundo. Sopra teu vento sobre o deserto sem vida. Minha alma sedenta procura teu rio de água viva. Som de chuvas abundantes eu já posso ouvir. Essas nuvens carregadas de poder, como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar. Nesse rio de avivamento vou mergulhar. O que tenho visto é a ação de gotas do teu poder. Estou bem seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa a tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar. Nesse rio de avivamento vou mergulhar. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva
Amém. Bom, boa noite para quem chegou agora. Agora nós teremos os nossos momentos de pedido de oração. Nós estaremos lendo os seus pedidos aqui pelo Zoom, nos comentários do Zoom, já temos alguns pedidos aqui, e pelo Facebook também. Então, se você não colocou o seu pedido, aproveite e já coloque, ok? Nós começaremos aqui pelo Zoom e em seguida estaremos lendo os pedidos pelo Facebook, ok? Eu vou abrir. Ok, temos alguns pedidos aqui já. O primeiro deles, quem pediu foi a Rosane. Ela agradece por mais um culto e ela pede que o Espírito Santo se faça presente no programa e que Deus abençoe os irmãos, o pregador e os familiares dela. A irmã Rose Paixão, ela pede oração por todos da família dela, pelos amigos e por ela. Ela também agradece a Deus pelas bênçãos que ele tem concedido a ela. Amém. A irmã Clarice Inês Pereira, ela dá uma boa noite a todos os irmãos e ela quer agradecer pela semana e pelos cuidados de Deus, pelas bênçãos, e ela pede oração pela Cláudia, Denise e Marlene. Vamos orar, irmã. O irmão José Marciano, ele quer pedir oração pela Loeci Chimendes Gonçalves e pelo Leandro, do Morro Grande, e pela família também. Logo em seguida, ele diz que ela está na UTI por causa do Covid e ela sofreu um acidente. Vamos orar. Vamos orar pela saúde dela. A Dayana e Gustavo, eles agradecem a Deus pelos cuidados, pelas bênçãos e pedem oração pela família. Eles também pedem pela Tânia, que está muito doente. Vamos orar, irmã. A Patrícia e o Dieter pedem oração pela saúde da família, dos amigos e dos irmãos da igreja. Amém. Vamos orar. A Pamela Santos pede pelo Clube dos Desbravadores, que vai retornar às atividades presenciais. Amém. Amém. O pastor Milton Ventura, ele pede oração por uma família de uma amiga que estão quase perdendo a casa para traficantes. Vamos orar para que os traficantes não tirem a casa deles, deixando eles na rua. Vamos orar. Situação delicada. A Pamela Santos, ela quer agradecer a Deus pelos cuidados e pela família dela. Novamente, o pastor faz um pedido de oração. Ele pede oração pelo Impacto de Esperança e para que os irmãos possam assinar a lição da Escola Sabatina. Amém. Chegou mais um pedido aqui. A irmã Bárbara, ela pede oração pela saúde dela, pelos filhos e pelos familiares. Amém. Vamos orar. Irmãos, se vocês têm mais alguns pedidos, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu abri agora o áudio. Se você quiser falar, se você não quiser ali escrever, mas quiser falar, pode abrir o seu áudio e fazer o seu pedido de oração, tá bom? Boa noite, Grazi, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite, eu peço oração pela minha família, pelo meu filho Marlon, Fernando e a Mirelle. Amém, Que irmã. eles possam voltar para Deus, que quando a Mirelle era pequena e o Marlon também, eles estavam sempre na igreja, eu levava eles, às vezes eu não ia, eu levava eles até a frente da igreja, eles entravam, eu voltava para casa, e agora depois de grande, o Marlon saiu da igreja, Mirelle não está mais indo, ela não se batizou, mas eu espero que eles voltem. Peço oração por toda a minha família. E agradeço Amém. pelas bênçãos. Vamos orar, irmã Miriam. Vamos orar. Obrigado. Por Deus. A irmã Grazi colocou aqui nos comentários que ela pede oração por ela e pelos filhos. O irmão Lourival pede oração pelo filho Fabiano. E a Grazi pede que Deus nos abençoe e nos guie. Amém. Vamos orar. Quero pedir pela saúde do meu filho, Lucas, e por toda a nossa família aqui em casa, aqui, Flávio. Amém. Vamos orar. Vamos orar, irmão.
Irmãos, se vocês tiverem pedidos, Natan. vocês podem... Boa noite. Boa noite, Tainá. Tudo bom? Boa noite. Tudo. Temos aqui pelo Facebook a Sinira Martins, ela agradece a Deus por todos os cuidados de Deus com ela e com a família. A Catherine Silva pede oração pela família e os colegas. A Maria Fraga de Souza, ela agradece pela vida. A Ângela Bulim pede oração pela saúde da mãe dela, Maria Milita. E a Patrícia Motim continua pedindo pelo Nicolas Salete e Elisângela. Pede pelas nossas crianças, adolescentes e jovens das nossas igrejas. E quer agradecer por todas as pessoas que estão trabalhando com o nosso sistema da Escola Sabatina. Eu, Amém. Natan, em especial, pedido pela Bianca, ela é uma ex-adventista, e ela está passando por um processo cirúrgico de retirada de útero, então pedi que Deus conduza toda essa situação. Agradeço a Deus porque ela fez as pazes com a mãe dela, elas haviam brigado, então já fazia algum tempo que estavam aí nessa situação de não se falarem, e devido a essa situação que ela está passando no momento, elas acabaram voltando a se falar. Então eu agradeço a Deus por essa bênção e que através disso ela possa também voltar para os caminhos do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar. O pastor Milton pede para que todos orem pelas pessoas que estão doentes no distrito e orar pela vida espiritual de cada um em particular. Amém. Vamos orar. Eu peço em especial também pela minha família, principalmente pela minha mãe, que está com problemas de saúde. E eu peço por mim. Também peço pelo retorno dos clubes, às atividades presenciais, e peço também pelo nosso distrito. Eu vou convidar... Vamos ver quem é que eu vou convidar hoje para orar. Irmão Eli, você pode orar pelos pedidos que foram feitos? Sim. Vamos orar? Vamos. Graças te damos, bom Deus, pela bênção da vida, pela bênção de podermos estarmos conectados com mais um culto. Pai Santo, colocamos em tua presença os pedidos aqui mencionados. Aqueles pedidos por enfermidade, problemas de saúde, colocamos todo em tuas mãos, porque tu és o médico dos médicos, o criador, mantenedor de cada um. Pai, temos a certeza que tu vai tratá-los de cada um com o amor que só tu tens, só tu podes. Também, meu Deus, colocamos os demais pedidos em tuas mãos, porque tu tens um amor especial pelo ser humano, entende as dificuldades e pode transformar os problemas em bênção. Tu sabe o desejo de cada família, de cada pedido aqui mencionado. Nós queremos colocar tudo em tuas mãos, tendo a certeza, meu Deus, de que tu vai tratar da melhor maneira. Ajuda-nos a aceitarmos a tua vontade e não a nossa. Pai Santo, abençoa a mensagem desta noite. Que possa ser uma mensagem para preencher as necessidades espirituais de nossas vidas. E estarmos nos preparando para um dia estarmos na Canaã celestial. Em nome de Jesus, tudo te rogamos e te agradecemos. Amém. Amém. Nesse momento nós teremos a nossa pregação, que o pastor Milton vai estar conduzindo esse momento. Se você não deixou seu pedido, deixe aqui nos comentários, nós estaremos copiando as mensagens e mandando para os nossos irmãos estarem orando por vocês, tá bom? Boa noite, irmãos. É uma alegria a gente poder estar aqui junto de novo para estudar a Palavra de Deus. Alguns estão nos acompanhando pelo Zoom, outros estão nos acompanhando pelo Face e pelas redes. Nós estamos entre família aqui, é uma bênção isso daí, né? Nós podemos, entre família, conversar, aprender, brincar
E o mais importante entre família é buscar a Deus. Essa é a coisa mais importante. O que nós vamos estudar hoje é sobre algo que poucas pessoas procuram e poucas pessoas entendem sobre isto. E sobre este assunto, existem muitos mistérios, muitas coisas que nós não entendemos e que não vamos entender mesmo. E quando chegarmos no céu, nós vamos compreender um pouquinho mais. Porque quando se fala de Deus, não tem como você compreender. Bem, eu já apresentei essa mesma mensagem aqui em algumas igrejas, e aí eu pergunto para a igreja assim, o que tu acha mais necessário, mais urgente para a tua igreja? As pessoas, elas falam um monte de coisa. Uma igreja nova, mais banco, mais isso, mais aquilo, e aí tem alguns que embirram, né? Não, a igreja precisa disso mesmo, a igreja tem que trocar os bancos, e a igreja precisa fazer uma nova pintura, e tem gente que quer trocar a placa da igreja, tirar aquela velha e colocar uma nova, mais bonita, maior, iluminada, e aí vai um monte de respostas, assim, daquelas, assim, para tudo quanto é lado, né? E também eu pergunto assim, o que a gente pode fazer para esta igreja para que ela possa ser mais usada por Deus? Para que ela possa cumprir a missão dela com muito mais eficácia. E aí também as ideias são muitas, né? A gente precisa transmitir pelas redes, nós precisamos comprar isso daqui, aquilo, e as ideias assim para tentar evangelizar são as mais inteligentes possível, algumas até meio mirabolantes, né? Bom, na verdade, o que os discípulos no passado tiveram, o que os mártires no passado tiveram para evangelizar e para tornar a igreja deles agradável, e o que o povo do desapontamento de 1844 teve na vida deles para que eles tivessem igrejas relevantes para a sociedade, para que eles tivessem uma igreja que pregasse, uma igreja que influenciasse a comunidade. O que todas essas gerações, com diferenças de séculos e de milênios, tiveram entre eles? Uma única coisa: Espírito Santo. Nós imaginamos, né, que a gente precisa trocar o banco da igreja para encher a igreja. Às vezes a gente imagina que é obrigado a trocar a igreja de lugar para encher a igreja. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa é o Espírito Santo. Todas as outras coisas não significa que elas são descartadas. Não, não é isso. Eu já trabalhei em alguns lugares onde eu senti necessidade de trocar a igreja de lugar. E nós vendemos a igreja numa rua que ela estava, era uma rua muito ruim, muito tráfico, muitos problemas, e nós compramos um outro terreno no centro do bairro e depois, isso daí foi durante o tempo que eu estava nesse distrito, e depois o outro pastor que veio, deu continuidade no trabalho e construiu a igreja ali naquele terreno. Então, entenda que trocar o banco da igreja é necessário, que trocar a igreja de lugar pode ser necessário, e para essa igreja que eu estou me referindo, foi uma bênção para eles ter trocado de lugar a igreja. Mas, irmãos, primeiro de tudo, nós precisamos entender qual é a função do Espírito Santo. Mesmo que a gente entenda só um pouquinho da função do Espírito Santo, mas a gente tem que entender e compreender. O Espírito Santo também é Deus. Jesus Cristo, nós sabemos que é Deus. E Jesus Cristo é fácil você dizer que é Deus, porque muitas vezes ele se apresenta de uma forma que julgavam que ele era Deus. Mas em João capítulo 1, e eu não vou abrir aqui, mas João capítulo 1, vou acabar abrindo, olha só, vamos lá. João capítulo 1, no livro de São João capítulo 1. Ali tem um texto base, bem simples. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, no início de tudo, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Algumas bíblias diz era, outras diz é. Enfim, o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Agora, quando você lê o versículo 14, diz assim, ó, e o verbo, aquele que é Deus, aquele que estava com Deus, no versículo 14 diz, ele se fez carne e habitou entre nós. Aqui está falando de Jesus,
e cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, é muito fácil você abrir a Bíblia e encontrar um texto que Jesus é Deus e que Deus, o Pai, também é Deus, mas o Espírito Santo ficou um pouquinho mais assim, né, no ar, né? Mas tem textos, sim, que falam sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve envolvido nesse planeta, em todas as coisas onde Jesus esteve, trabalhando, atuando no passado, e onde Deus esteve também. Um exemplo simples é Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim, ó, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava, porém, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava lá no início, quando Deus começou a criação? Sim, ele estava. E Jesus estava? Sim, Jesus também estava. Tem textos no Novo Testamento que tudo o que foi criado, por ele foi criado, se referindo ali no contexto a Jesus Cristo. Bem, não vou comentar mais sobre a Trindade, vamos entrar nesse estudo, tá? O Espírito Santo, ele é colocado no Novo Testamento como consolador. E ele atua realmente como consolador. Uma das funções do Espírito Santo é consolar a nós naqueles momentos de maior angústia e de aparente desgraça. Às vezes parece uma desgraça, mas não significa que esteja faltando a graça de Jesus Cristo. Nós chamamos de desgraça. Essa palavra, ela não se encaixa muito bem quando alguma coisa de ruim está acontecendo na nossa vida, mas que, na verdade, Deus está no controle de tudo. Ah, aconteceu uma desgraça na minha vida. Não, para aí. Aconteceu uma coisa muito ruim, que de repente você sentiu, ficou machucado, você está destruído, teu coração está partido, foi algo que você está sofrendo, enfim. O Espírito Santo estava ali. E o Espírito Santo ele te dá força para você passar por esses momentos muito, muito difíceis que nós aqui sempre temos aqui na Terra. Então, o Espírito Santo, ele atua, sim, em todas as pessoas. No mundo inteiro, o Espírito Santo está lá trabalhando. Querem ver? Vamos ver dois textos bíblicos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O do Antigo Testamento é bem conhecido, é João, o Evangelho de São João. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de São João. O capítulo 16. João, capítulo 16, o versículo 8. Aqui está se referindo ao Consolador. Se alguém estiver usando uma Bíblia católica antiga, eu não sei se eu estou sem internet ou se vocês estão sem internet. Alguém pode me dar uma luz aí? Tá tudo certo por aí, pastor? Tá certo. A minha tela aqui está travada. Mas ok, vamos continuar então, tá bom? A hora que vocês caírem e não conseguirem falar comigo, vocês dão um grito aí e me avisa, tá? Para a gente continuar. Vamos lá então. João capítulo 16 e o versículo 8. Diz assim. Se alguém estiver usando uma Bíblia católica antiga, a expressão aqui é paracleto, no que se refere ao Espírito Santo, como consolador. Então o versículo 8 diz, quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele tem algumas funções para fazer. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das funções, então, do Espírito Santo é pregar. O Espírito Santo prega para o coração do ser humano. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que fala na nossa consciência, não é no ouvido, tá, gente? O Espírito Santo ele fala na nossa consciência. O Espírito Santo nos orienta. Ele nos auxilia.
Vamos ver um texto no Antigo Testamento que é Isaías. Isaías, o capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Vamos ler o versículo 21. Isaías 30, 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Vou repetir, você não vai ouvir o Espírito Santo falando no teu ouvido, tá bom? Nesse texto bíblico está dizendo aqui que você vai ouvir no teu ouvido atrás de você, né? Nossas orelhas não ficam atrás, elas ficam do lado. A principal função do Espírito Santo é imprimir ou impressionar na nossa mente as orientações dele. E o Espírito Santo ele sempre trabalha em conjunto com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai impressionar na sua mente uma coisa que na palavra de Deus está dizendo diferente. Não existe isso. Porque quando a palavra foi inspirada por Deus para os profetas escreverem, ali estava o Espírito Santo atuando na inspiração. Então nunca vai ter uma fala, uma impressão do Espírito Santo na tua mente que vá contradizer o texto que ele mesmo, junto com Deus, impressionou aquela mensagem na mente do escritor bíblico. Não existe uma contradição. Então, assim, Espírito Santo e palavra de Deus quase que assim, um depende do outro, um está ligado com o outro. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, sabe, nesse tempo aí já que eu trabalho no ministério como pastor, várias pessoas me perguntam: pastor, como que eu faço para entender a Bíblia? Ela é difícil. Eu estou falando daquelas pessoas assim que às vezes estão começando no evangelho, né? Antigamente eu me preocupava bastante assim no início, né? Eu me preocupava bastante de dizer para a pessoa: procura os livros mais fáceis para interpretar, ou procura um livro lá de história, de parábola, disso, daquilo. Mas depois a gente vai vendo assim tantas coisas que Deus faz, que o Espírito Santo faz na mente das pessoas, e tantas pessoas que conhecem a verdade apenas com a Bíblia na mão, sem ninguém ensinar, mas conhecem a verdade sem distorções, né? Então, o que eu faço hoje? Assim, você está lendo a Bíblia? Tô lendo. Então, continua lendo. Continua orando e lendo, porque o Espírito Santo ele vai abrindo a tua mente e te dando entendimento. É a melhor maneira. O melhor o melhor professor é o Espírito Santo. E nós, para sermos os melhores alunos, é joelho dobrado e Bíblia aberta, sem fanatismo e sem loucura, né? Vamos começar a gritar aí, senão os vizinhos reclamam. Espírito Santo e a palavra. É o Espírito Santo que nos faz entender a palavra de Deus. Hoje, enquanto nós estamos aqui estudando e abrindo a Bíblia, nós vamos ler textos, o Espírito Santo ele está do teu lado. O Espírito Santo está te ajudando a entender o texto bíblico. Ele está atuando. Aí você diz assim: pastor, mas um drogado não tem Espírito Santo. Não? E quem é que coloca dentro dele o desejo de ele buscar a Deus, se não é o Espírito Santo? E quem é que bota lá na consciência dele aquela ideia assim: eu estou errado, eu não consigo sair dessa vida, não consigo sair desse mundo, mas eu sei que eu estou errado, Deus me ajuda. Quem que cutuca a consciência dessa pessoa, se não é o Espírito Santo? Então, não podemos dizer que este ou aquele não tem o Espírito Santo. É verdade, sim, que aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, que consegue permitir que o Espírito Santo atue mais, é verdade, sim, que existe depois algo maior para o Espírito Santo fazer na vida dessa pessoa. Isso é óbvio. Mas, ou mais ou menos, o Espírito Santo está atuando na vida, no coração de todo o ser humano. A porta da graça no céu ainda está aberta. O convite de Deus, vinde, povo meu, ainda está sendo feito. E o Espírito Santo está em toda a terra ainda dizendo: vamos, vamos, vamos. O Espírito Santo trabalhando no coração da pessoa, né? O Espírito Santo não trabalha no coração que está no peito, né? Porque o peito é apenas um músculo chamado de coração. O Espírito Santo impressiona a nossa mente.
Então, como você viu, ó, o Espírito Santo, ele está atuando direto, os anjos estão trabalhando também, enquanto a porta da graça está aberta, Jesus Cristo continua no céu, intercedendo por cada pecador diante do Pai, com muita, como é que eu vou dizer assim, com muita atenção, preocupação, não na nossa linguagem, claro, né? Mas o interesse de toda a Trindade é voltada nesse momento unicamente para salvar nós pecadores aqui nesse planeta. Bom, nós vimos então que o Espírito Santo ele quer abordar, mas você sabe que as maiores manifestações de Espírito Santo na Bíblia é o livro de Atos, né? Quando os discípulos começaram a pregar. E ali tem manifestação do Espírito Santo, né? E sabe que esse assunto assim, ele me incomoda um pouco. Vocês já viram na frente das lojas, quando tem aqueles bonequinhos de pano que fica assim com os braços para cima, assim, chacoalhando os braços, vocês já viram isso? É só o bonequinho, só o pano, assim, que dá um formato de bonequinho com os braços para cima, e embaixo tem um ventiladorzinho, assim, fazendo vento dentro do bonequinho, e aquele bonequinho fica assim, né, abanando os braços para cima, assim. É só pano, não tem cabeça, não tem nada. Eu acho que vocês todo mundo deve ter visto em algum momento da vida um bonequinho desses aí na frente de loja, fazendo propaganda, chamando a atenção do pessoal. Bem, tem muita gente que acha que quando ganha o Espírito Santo fica que nem aquele bonequinho, assim, sabe? Tem gente que acha que isso é poder do Espírito Santo. Mas quando você vai estudando o livro de Atos, vai estudando a Bíblia, você vê que o poder do Espírito Santo não tem nada a ver com isso daí. Tem nada a ver. Sabe? Uma vez eu entrei numa igreja, eu fui convidado para apresentar a palavra naquela igreja. E eu entrei, e eu sentei, e estava todo mundo que nem aqueles bonequinhos, assim, sabe? Todo mundo assim. Então, né? Vamos abrir a Bíblia, depois eu falo do restante do bonequinho aí, tá bom? Vamos para Atos, capítulo 2. Livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 2. Atos, capítulo 2 e o versículo 17. Atos 2, 17. Vamos ler? E acontecerá que nos últimos dias, isso aqui é uma profecia para o nosso tempo, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse texto aqui que o Pedro está citando, esse texto está no Antigo Testamento, né? Você encontra isso aqui nos dois... acho que é Joel, tá? Esse livro, mas é no Antigo Testamento ali no finalzinho. Então, ele fala no 17, o Pedro citando o Antigo Testamento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Aqui, a esperança de Deus, ou a promessa de Deus, é que toda a carne receba o Espírito Santo. E o Espírito Santo está trabalhando sobre toda a carne. E sobre profetizar, existe uma má interpretação hoje no que é o profetizar, que se refere aqui. Quando você vai na casa de alguém e você ora por essa pessoa e você abre a Bíblia e você diz assim, ó, Jesus Cristo está perto de voltar, você está anunciando uma profecia, porque profecia é aquilo que não aconteceu. Ainda não aconteceu a volta de Jesus, então é uma profecia. Você está profetizando para aquela pessoa. Jesus está voltando, está muito perto de Jesus voltar. Isso é profetizar. Sabe, tem tantas profecias na Bíblia que não são pregadas dentro de igrejas, mas eles procuram outras profecias que não estão na Bíblia. E aí ficam inventando minhoca e colocando minhoca na cabeça do povo. Sobre pecados, sobre a vida dos outros, sobre desgraças, que vão, tem uma profecia, essa semana alguém na tua família vai passar mal. Essas profecias são do diabo, essas profecias. E o que nós precisamos de profecia para ir para o céu, meus amigos, a Bíblia tem mais que suficiente, e é assim, ó, é que nem Deus faz com a gente, que nem nós pais fazemos com as crianças, né? Você nem comeu o que está no prato ainda, você quer mais? Coma o que está no prato, depois eu te dou mais. Jesus é do mesmo jeito. Você nem entendeu uma profecia básica sobre o juízo final, 2.300 tardes e manhãs, e você quer mais profecia? Pega o que está no prato, come o que está no prato, depois eu te dou mais. Vamos continuar falando sobre o poder do Espírito Santo, tá bom?
Vamos para Atos capítulo 17 e o versículo Atos 17 e o versículo 30. Atos 17, 30. É muito bonito esse texto, sabe? Numa fração bem pequenininha ali, mostra o amor de Deus. Diz assim, Atos capítulo 17, versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância de uma pessoa que não teve conhecimento. Ignorância significa falta de conhecimento, não é falta de educação, tá? Então, o texto diz que Deus não leva em consideração o tempo em que você não tinha conhecimento. Entende? Agora, continua ali, ó. Agora, porém, ele notifica aos homens, ele anuncia agora para todos e em toda parte para se arrepender. Entende? Então, Deus está pregando, Jesus Cristo está pregando, o Espírito Santo está pregando, e nós temos uma parcela muito importante na pregação. Só que como que Deus anuncia as palavras dele? Do mesmo jeito que anunciou desde o início, pelo Espírito Santo, aos homens. Então, Jesus está conosco também pelo Espírito Santo. Mas continuando então, Jesus está pregando, o céu está pregando, nós estamos pregando porque Deus disse que nós precisamos pregar. E a nossa parte da pregação, os anjos queriam fazer e Deus disse, não. Vocês não vão fazer, é para os homens, essa parte é deles. Então, ok, nós precisamos pregar. As pessoas dizem não? Sim. As pessoas rejeitam essa mensagem? Sim. Rejeitando a mensagem, não estão também rejeitando o mensageiro? Sim, sim. Quantas vezes você já foi pregar e foi rejeitado? Porque a pessoa não quer a mensagem. Automaticamente ela rejeita o mensageiro. Então, tem como a pessoa rejeitar o Espírito Santo? Óbvio, é só rejeitar a mensagem que o Espírito Santo está enviando. Então, vamos ler um outro texto agora, Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Sabe, eu tenho assim, a gente tem algumas experiências assim, né, de pessoas que rejeitaram a mensagem, pessoas que não aceitaram a verdade. Isso todo pregador tem isso, né? Mas eu quero contar uma história para vocês de um amigo meu. Ele é pastor também, né? Só que ele estava evangelizando e ele foi numa casa assim mais afastada e lá ele estava abordando uma família, começou a estudar com a família ali na rua mesmo, ali, né? Chegava e ensinava, trocava lição, explicava ali e ia embora. Numa segunda ou terceira vez que ele chegou lá, nessa família, um camarada estava do outro lado, assim, né, com uma enxada na mão, era afastado da cidade, era um lugarzinho assim mais interior, e um camarada estava com a enxada na mão, assim, levantada, assim, pronto, assim, para bater no pastor, e o pastor olhando para o lado ali, pedindo, meu Deus do céu, me ajuda agora, né, me proteja dessa enxada com vida aí, e aquele homem furioso, e não tinha sido a primeira vez que esse homem estava bravo, mas aquele dia estava demais. E o pastor estudou ali e a família disse, olha, é perigoso você vir aqui por causa dele. É bom você não vir mais. Tá bom? O pastor foi para casa e orou. Aquele homem não queria a mensagem de jeito nenhum. E aquela família mais isolada, mais distante ali, não estava podendo receber o evangelho no momento que Deus disse que era para eles receberem. No outro final de semana, o pastor estava fazendo o sepultamento daquele homem que estava com a enxada na mão querendo matar o pastor. E a família, naquele final de semana, né, fez o sepultamento e também o pastor foi para lá para casa, abriu a Bíblia, consolou eles, conversou com eles, os estudos continuaram e a família inteira se tornou cristã. Então, sabe, o Espírito Santo tem muito poder. O céu tem muito poder e ninguém atrapalha a obra de Deus. Ninguém. Mas as pessoas, muitas delas, não vão aceitar a mensagem, mas é uma escolha pessoal, Deus não obriga. Isaías capítulo 63, o versículo 10. 63, 10. Diz assim, ó, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo
e ele mesmo pelejou contra eles. Então, a parte aqui, ó, entristecer, contristaram o Espírito Santo, aqui está falando de um povo rebelde, onde o profeta estava orando pelo povo, e Deus tentando trabalhar com o povo, mas aquele povo tão rebelde, aquele povo entristeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou triste com as ações daquele povo. A Bíblia diz isso várias vezes, né? Dá para entender aqui que quem sente tristeza tem emoções, e quem tem emoções é uma pessoa, de maneira bem simples. Ah, o Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é isso e aquilo. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. É trindade. Como que a trindade funciona, a gente não sabe. Mas não é vento, não é espírito, não é algo... Não, sobrenatural né? Porque é divino, é Deus, né? Sobrenatural para nós. Mas, enfim, o Espírito Santo é uma pessoa. E aqui está dizendo que essas pessoas, elas endureceram o coração. E o Espírito Santo, se tornaram inimigas, né? E o Espírito Santo lutou com elas. Bom, você não precisa nem perguntar quem que perdeu, né? Vamos continuar então. Tem um outro texto interessante, lá no Novo Testamento, Atos, capítulo 7. Atos, no Novo Testamento, capítulo 7. Atos, capítulo 7. O versículo, Atos 7, o versículo é 51. Diz ali, ó, vamos ler? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais no passado, vocês também estão fazendo. Dá para resistir ao Espírito Santo? Dá. Ele não vai forçar você a aceitá-lo de forma alguma. Lógico, né? Você também vai perder algumas coisas aí, tipo o céu e outras mais, né? O Espírito Santo, ele tem várias funções nesse trabalho de salvar o ser humano, tá bom? Várias funções, muitas funções. Vamos ver mais uma delas. Nós já vimos que ele é consolador, que ele prega, que ele acompanha as pessoas, que ele ajuda você a entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai abrindo a mente. Gente, a coisa mais linda, fantástica que eu ouço, assim, sabe? É quando eu estou dando estudo bíblico, ou estou numa pregação, num evangelismo, que a gente está trabalhando com pessoas que não são cristãs ainda, ou que são cristãs, mas não têm conhecimento, né? E aí você vai abrindo assim os textos bíblicos, explicando, e no final a pessoa diz assim, pastor, foi abrindo a minha cabeça, que eu fui entendendo tudo o que estava dizendo. É o Espírito Santo trabalhando. E o pastor não precisou gritar, o pastor não precisou pular, nem derrubar o púlpito, nem quebrar microfone. O pastor convidou a pessoa para abrir a palavra de Deus, que foi, através do Espírito Santo, passada para os homens. Isso daí. Então, aqui no livro de Atos, o capítulo 7, o versículo 1, deixou bem claro. Dá para resistir? Sim. Como no passado resistiram ao Espírito Santo. Sobre a atuação do Espírito Santo, eu falei assim, que a pessoa pode estar lá no mundo perdida, na droga, na bebida, o Espírito Santo está lá trabalhando. Deus tem misericórdia por todo pecador. E quanto mais pecadora a pessoa mais graça, a salvação de Jesus Cristo, o céu derrama sobre a pessoa. Então, se você tem familiar teu, ou você mesmo que está lá no fundo do poço, você pode ter certeza que essa pessoa está recebendo tudo o que precisa do céu. Ore por ela e espere um pouquinho. Efésios capítulo 1, no Novo Testamento, fala de uma atuação agora maior do Espírito Santo. Não só daquela, eu acho que não é maior, né? Porque converter, tirar uma pessoa das drogas já é um baita do milagre, né? Endireitar a vida de uma pessoa é um baita do milagre. Então, eu não posso dizer que é algo maior do Espírito Santo, mas vamos dizer assim que é alguns passos à frente do trabalho que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida. Efésios, o capítulo 1, no Novo Testamento,
Coríntios, Gálatas, Efésios, ali, Efésios, o capítulo 1, o versículo 13. Efésios 1, 13, diz assim, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo, uma das funções dele é selar. Mas entenda uma coisa aqui, ó. O Espírito Santo não é o selo. Entendeu? O Espírito Santo, ele é o agente selador. Ele sela as pessoas. Entendeu? Então, esse texto aqui está deixando para nós assim, de maneira bem clara que quando a pessoa chega num ponto em que ela entendeu, conheceu uma maturidade espiritual, um conhecimento espiritual, o Espírito Santo está ali. E ele vai, então, acompanhando essa pessoa e vai definindo coisas na vida da pessoa. Uma delas é o selamento. Agora, vamos para Efésios, aqui mesmo, um pouquinho mais para frente ali, o capítulo 4. Efésios, o capítulo 4, o versículo 30. Efésios 4, 30. Vamos ler ali. Aqui tem vários detalhes em dois textos bíblicos, tá? O 30 diz assim, ó. Não entristeça o Espírito Santo. Não resista, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual, é através dele, é no qual fostes selados para o dia da redenção. Medita bem nesse texto bíblico aqui. Não entristeça o Espírito Santo. Depois de enxotar os gatos do vizinho, a gente continua, tá, gente? Então, aqui está falando que não é para entristecer o Espírito Santo. Mas olha o versículo 31. 31 diz assim, ó. Longe de vós. Bom, não é para entristecer o Espírito Santo e isso daqui precisa ficar longe de vocês. Então, dá para ligar uma coisa com a outra, né? Versículo 31, uma lista de algumas coisinhas que entristecem o Espírito Santo. E ali diz, ó, longe de vós, toda amargura. Você já viu gente amarga na vida? Misericórdia, gente. E não depende de Deus, depende da pessoa deixar de ser amarga, né? Então, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a malícia. Tira isso da tua vida. Você quer estudar a palavra de Deus? Não é com gritaria. Você quer alegrar o Espírito Santo? Não é com gritaria. O Espírito Santo não está onde tem gritaria. Gritaria, eu acho que a gente encontra na hora do recreio, lá no pré, lá na escola. Aí sim, aí tem gritaria daí. É uma gritaria saudável, né? Mas é uma gritaria. Irmãos, podemos entristecer o Espírito Santo? Sim. Podemos rejeitar a mensagem dele para o nosso coração? Sim. Depois que você conhece a palavra, o Espírito Santo vai falando à tua mente. Ó, não é por aqui, é por ali. Lembra do texto que a gente leu de Isaías? Isso é o Espírito Santo. E ele vai te puxando. Olha, arruma isso daqui na tua vida. Sabe? Parece que a tua consciência vai lembrando você de fazer coisa certa. Gente, nós somos pecadores, nós nascemos do pecado. O pecado está no nosso DNA. Nós partirmos, a gente vem de uma fonte pecadora. Tudo que é tendência pecaminosa que o diabo gosta, isso existe dentro de todos nós. Tu acha que da nossa pura e sã consciência vai vir a ideia, vamos buscar Deus, vamos fazer o que é certinho, vou arrumar a vida, vou arrumar meu casamento, vou parar de roubar, vou parar de matar, esse foi o último que eu matei, não vou mais fazer isso. Você acha que essas ideias vêm naturalmente do nosso coração, da nossa mente? Claro que não.
É o Espírito Santo falando para a pessoa, falando para você de coisas erradas na tua vida. Mas quando você insiste em fazer, em continuar no erro, esta voz do Espírito Santo, ela vai perdendo o poder dentro de você. Não é o Espírito Santo que vai ficando fraco. É você que vai ficando longe do Espírito Santo. E aí chega um ponto que é difícil você ouvir ou sentir o toque do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, como deu para a gente entender, ele é muito necessário para a nossa vida. E o diabo sabe que ele é muito necessário. Por isso o diabo inventa uma ideia de Espírito Santo torcido, errado, para o povo pentecostal. Aonde eles acreditam que o poder do Espírito Santo é aquela êxtase emocional dentro da igreja, aonde a mente, por causa do êxtase, parte por delírio, e a pessoa grita, e ela vai para casa se realizada dizendo, eu recebi o poder do Espírito Santo. Não é isso o Espírito Santo, e é isso que a gente está vendo hoje aqui na palavra de Deus. Então, dentro das funções do Espírito Santo, tem mais uma outra aqui que é fantástica, que é no Novo Testamento. É só para vocês terem ideia, ó, um detalhezinho aqui, ó. Espírito de Deus é a expressão mais usada no Antigo Testamento. E Espírito Santo é a expressão mais usada no Novo Testamento. Aí vamos dizer assim, o Espírito Santo, ele só atua no homem depois do Pentecostes. Mentira. O Espírito Santo sempre esteve atuando no homem. E no Antigo Testamento tem histórias absurdas de guerra, de morte, de tudo, que as pessoas dizem assim, aquilo lá é antigo, não é para ler. Mas tu vai ler a história e você, lá está escrito que a pessoa morreu perdida porque resistiu ao Espírito. Aí vai me dizer que o Antigo Testamento não é para estudar? Abra sua Bíblia ali. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel... o capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Se você não tem uma Bíblia sua, para você usar agora e durante a tua vida, uma Bíblia, papel assim, para você marcar, para ficar com, sabe, a folha marcada pelo teu jeito de folhear. Se você não tem isso, você está com problemas. Você não está estudando a palavra de Deus, né? Então, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 10, o versículo 6. Aqui uma história bem simples. Samuel está ungindo o rei Saul. Agora, no capítulo 10 e o versículo 6, diz assim, ó, o Espírito do Senhor se apossará de ti, Saul. O Espírito de Deus sempre dirigiu os homens de Deus. Saul era um homem de Deus, pelo menos no início da história dele, né? E profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui está o Espírito Santo trabalhando no Antigo Testamento e convertendo o coração dos homens. O João da Bíblia, né? O apóstolo João, o discípulo João, lá que escreveu o Evangelho de João, e escreveu o livro do Apocalipse, escreveu as cartas, 1º, 2º, 3º João. No início ele é chamado como o apelido, o sobrenome dele na época, né? O sobrenome deles falava das características deles, né? Então o nome do João era João, filho do trovão. Imagina só o João, filho do trovão. O que você imagina quando você vê uma pessoa com esse nome? Só que no final da vida dele, ele é reconhecido pelos outros, e até hoje os teólogos, os professores olham para João como João, o discípulo amado. Quem transformou o coração desse homem de filho do trovão para o discípulo amado. E as últimas cartas dele, o vocabulário dele, do João, nas últimas cartas, é incrível. Tu pega ali 1 João, 2º, 3º João, ele, filhinhos, eu peço para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, todavia, tem o Senhor no céu que perdoa. Sabe, e o João com muito carinho, a palavra amor é repetida pelo João ali várias vezes nessas 3 cartas que ele escreveu. Aqui está o profeta falando para o rei, olha, o Espírito do Senhor vai mudar você,
Vai preparar você para você fazer o reinado segundo a vontade de Deus. Está o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Então, o mesmo Espírito está hoje. Se você permitir, se você deixar, se você não resistir, e se você, eu vou colocar numa expressão assim bem infantil, tá? Se você obedecer direitinho aquilo que o Espírito Santo vai falando, a tua vida vai ser transformada. Deus vai mudando a tua vida, a tua história, vai mudando você, de repente, de filha ou filho do trovão para discípula amada. Mas isso é uma obra que o Espírito Santo faz. E não é assim, ó, no instalar de Deus. É uma obra que é feita e que leva tempo. E tem alguns aí que levam mais tempo ainda, sabe? Bom, tem um homem na Bíblia que levou 20 anos, né? 20 anos. Eu sei de irmãs que oraram para os seus esposos para eles se converterem durante 40 anos. Mas o Espírito Santo está trabalhando, sim, hoje, para transformar o coração das pessoas. Ok, o Espírito Santo transforma o coração, o Espírito Santo fala para nós, o Espírito Santo se entristece com quem está rejeitando, e não dá para repetir tudo, né? Olha uma outra coisa que é fantástica, eu vou voltar agora a falar do bonequinho na frente das lojas, tá? Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, depois de Salmos, Provérbios, Ezequiel, antes de Daniel, Ezequiel capítulo 36. 36. É isso daí. Ezequiel capítulo 36 e o versículo 27. Eu não achei ainda. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Ezequiel 36, versículo 27. Espírito Santo no Antigo Testamento. Ponto final. Não tem nem o que discutir sobre isso, né? Diz ali, ó. Porei dentro de vós o meu espírito. E o que vai acontecer daí? E farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Existe lei no céu? Deve ter, né? No dia do juízo, o juiz vai julgar com uma lei na mão, ou o juiz vai julgar sem ter lei? O juiz vai julgar com uma lei na mão. Então, existe lei no céu. E quando Deus for fazer o juízo final, ele vai usar a sua lei, levando em consideração o que está escrito na lei, para julgar se a pessoa viveu ou não viveu no Espírito. Mas o objetivo do Espírito é transformar uma igreja toda em bonequinho de vento, igual na frente da loja? Não. Esse não é o objetivo do Espírito Santo. O objetivo do Espírito Santo é dirigir a pessoa para ela fazer as coisas de Deus. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Está claro na Bíblia. Mas vamos para o Novo Testamento, que é uma coisa assim que todo mundo gosta no Novo Testamento, né? Vamos para Hebreus. Quando vai falar do Espírito Santo, né? Parece que só pode ser o Novo Testamento. Vamos lá, Hebreus. O livro de Hebreus, o capítulo 8. Hebreus, o capítulo 8 e o versículo 10. O capítulo 8, o versículo 8, já está falando do concerto de Deus, da aliança de Deus, que ele faz com a casa, com o povo dele. Nós sabemos que isso é através do Espírito Santo, e é uma aliança, no versículo 9 vai falando, né? Agora, o versículo 10, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. O Espírito Santo é que imprime na nossa mente as leis de Deus. E quando você conhece a lei de Deus, olha, não dá para adulterar. Deus não quer que adultere. Nossa, mas a tentação é tão grande e as possibilidades são inúmeras. Mas o Espírito Santo está lá dizendo assim, ó, é errado, é errado. E aí você tem a opção de aceitar a voz do Espírito Santo que está cutucando a tua consciência ou rejeitar. Mas quanto mais você aceita a voz do Espírito Santo e você se afasta do pecado, fica mais fácil. Aquela lei de Deus ela vai sendo impressa na tua mente, porque quando você for para o céu, essa lei já precisa estar toda gravada na tua mente. Não estou dizendo que você vai virar santo aqui nessa terra, não é isto, tá bom?
Mas o pecador que sente tristeza pelo pecado cometido é um pecador que tem o Espírito Santo. Sabe aquela tristeza de coração? Não precisa fazer cara feia para ninguém para mostrar que está triste. Não é isso. É você e Deus, aquela amargura do coração pelo pecado cometido. Isso é porque o Espírito Santo já gravou na tua mente que aquilo é pecado. E o teu trabalho, a tua luta é para não cometer aquilo. Mas você conhece a pessoa que tem alegria no pecado? Aquela pessoa que diz assim, porque eu fiquei com a fulana, aquela lá que é casada com outro. Sabe a alegria no pecado? Aquela pessoa que tem alegria, você diz, aquela velhinha lá estava vendendo a casa dela, ela botou fora, cara, e eu fui o primeiro que cheguei e consegui comprar. Pagou um valor bem menor, porque a coitadinha da velhinha não entendia de valores e estava sozinha. A pessoa tem alegria em descrever o erro que cometeu. Esse já vem rejeitando o Espírito Santo há muito tempo. Agora, tem um outro texto sobre o Espírito Santo, né? Além de, nós vimos aqui Atos, vamos para Atos. Tem Atos, tem Mateus, tem João, tem Marcos, mas deixa eu ver aqui em Atos. Atos, o capítulo 1, tá? Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Pentecostes, manifestação do Espírito Santo. É um livro que fala bastante sobre essas coisas aí, né? Então, vamos lá. Atos, capítulo 1, tá bom? O versículo 5 diz assim, porque João, na verdade, batizou com água. E só um minutinho. Voltando aqui, então, Atos capítulo 1, versículo 5, diz assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e não muitos depois desses dias. Bom, quando Jesus está falando isso, né, o pentecostal crente fervoroso já imagina, glória a Deus, aleluia, vão receber o poder do Espírito Santo. Para aí. Primeiro lê o que vem depois aqui, tá? Vamos resumir por causa do nosso tempo, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha lá, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? O texto continua e responde, ó. E sereis minhas testemunhas. Trancado dentro da igreja? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que uma testemunha de Jesus fala? Fala de Jesus. Fala do poder que o Espírito Santo usou para transformar a vida dele. Eu fui transformado pelo Espírito Santo. Antes eu era filha do trovão. Agora eu sou a filha do amor. É uma testemunha do Evangelho, do poder que o Evangelho tem. Então Deus disse, quando você receber o Espírito Santo, a tua vida vai ser transformada. E os milagres vão acontecer na tua vida, você vai receber o Espírito Santo justamente para você pregar. Até onde? Até a porta da igreja. Lá na igreja, cheio de Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. E quando eu saio dali, eu vou brigar com a minha vizinha, vou bater no cachorro dela, vou fazer coisa errada. O Espírito Santo é para a vida da gente, pessoal e particular, por todo lugar, por onde você andar. Você é uma testemunha de Jesus para pregar sobre Jesus, e é para isso que é dado o Espírito Santo. Eu já falei tanta coisa do Espírito Santo hoje aqui, né, que a gente poderia já quase que parar por aqui. Então, entendam vocês que esse poder é um poder redentor. Jesus Cristo é o nosso redentor, lá na cruz do Calvário. Mas o poder do Espírito Santo é um poder redentor. É para nos salvar, é para nos redimir, para nos tirar do pecado. E o Espírito Santo, ele atua poderosamente em tudo quanto é lugar. De maneiras diferentes, de formas diferentes. E não existe nível de poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não tem um botãozinho que regula. Nesse eu vou atuar com mais poder, coloca no máximo, porque esse aqui está muito perdido. Não existe isso no Espírito Santo. Mas é óbvio que num ser humano que está no buraco da vida, na tristeza da vida, lá no fundo, o Espírito Santo age de um jeito. E numa pessoa que entregou o coração a Jesus, que é uma testemunha de Jesus, o Espírito Santo vai agir de outra maneira. E em todas elas, a atuação do Espírito Santo ela é completa e poderosa. Existem pessoas que aceitam Jesus,
que fala de Jesus e não tem o Espírito Santo? Eu vou corrigir essa minha fala, tá? Não é fala de Jesus, porque para falar de Jesus, até o diabo também fala, né? Então não é falar de Jesus, tá? Existe alguma pessoa que vive um evangelho verdadeiro na sua vida e não tem o Espírito Santo? Eu tenho vários textos aqui, 2, 3 textos, mas eu não vou citar por causa do nosso tempo. Não tem como. E se o Espírito Santo vai transformar a vida, se o Espírito Santo vai consolar você, se o Espírito Santo vai imprimir na sua mente as leis de Deus, preparando você para o céu, se o Espírito Santo vai trocar os teus gostos. Antes, a gente comia aquela comida de urubu, carniça. Esse é o pecador se alimentando aqui na terra. Mas uma vez transformado, você vai procurar uma comida do céu, a mesa do céu. Você vai se alimentar de coisas diferentes. Se o Espírito Santo faz essa transformação, então significa que quem tem o Espírito Santo, você percebe pelo estilo de vida dessa pessoa. O estilo de vida dessa pessoa mostra se ela tem ou não tem o Espírito Santo. Sabe, quem me conhece um pouco aí já sabe como é que eu sou, né? Eu não gosto de brincar não com as coisas de Deus, assim, sabe? O que é, o que não é, pronto, né? Pronto. Semana passada eu estava assistindo um vídeo aí sobre casamento, né? Que uma pessoa postou um vídeo falando ali sobre que Deus, ele não aceita a fornicação, que é o sexo fora do casamento. Deus não aceita isso. E aí, imagina os comentários, né? No mundo de hoje, imagina os comentários que essa pessoa recebe, né? E aí vem aquele monte de questionamento, tem gente desaforada dizendo, Deus não tem nada a ver com o que eu faço, com quem faço, com quem não faço. E aí vem um monte de coisa assim, comecei a ler aquele negócio assim, a minha frase foi assim, ó, eu respondi para uma pessoa específica lá que estava falando alguma coisa de Deus, né? Tipo assim, brigando com Deus. Eu escrevi assim na frase, assim, ó, o que ele tinha para dizer, ele já disse. E ele não vai ficar batendo boca com quem não quer acreditar. Mas, no dia que ele voltar, ele vai fazer um acerto de contas. Ponto final. Deus não vai ficar batendo boca com o ser humano. Não, é verdade, eu falei sim. Não é para fazer. Olha, gente, Deus não pode fazer isso porque ele é Deus. Ele já deu o recado. Agora, quem fica insistindo com a gente, cutucando nossa consciência, é o Espírito Santo. Mas a palavra está dada por Deus. Pronto. Deus não vai mandar outra carta de novo, reforçando a primeira que ele já mandou. Não vai. Então, sabe, esse negócio de pessoas serem usadas ou não pelo Espírito Santo, tá? Eu, dentro do ministério, eu já vi assim, ó, gente doidinha da cabeça. E que incomoda, que causa problema, assim, sabe? Aquela pessoa que, às vezes, perturba a paz da comunidade. Mas tu fica observando a vida daquela pessoa perturbada, é uma pessoa que está sempre na igreja, está nos cultos de oração, sempre está evangelizando, está sempre levando um descrente junto de arrasto para a igreja. Eu respeito. Às vezes a gente tem alguns problemas assim na liderança de igreja, que é uma coisa super natural, tu está lidando com um ser humano, né? Mas para observar isso, gente. Eu, como pastor, já passei por essa situação várias vezes, mas eu também já passei por outros quadros, assim, ó, que eu fico arrepiado, me arrepia agora só de eu pensar. Gente que está lá na frente, que é da igreja, e que tem poder, e que fala, e que sabe falar de um jeito que todo mundo ouve, mas tem uma vida suja, desregrada, cheia de palavrão, uma mente maliciosa, ruim. Eu começo a observar, a primeira coisa que eu, como pastor, eu penso assim, ó, essa pessoa precisa voltar para a sala de aula do Espírito Santo. É a primeira coisa que eu penso. Tem que voltar para a sala de aula do Espírito Santo. Ele matou muita aula, não aprendeu nada. E para ele, como ele precisa de um tempo ali para o Espírito Santo poder trabalhar no coração dele, a minha tendência sempre é tirar essas pessoas da frente. Sabe? Tirar. Meu amigo, você que bom que tu está na igreja, está ajudando bastante na igreja, que maravilha. Deus chamou você, e é verdade mesmo, Deus chamou sim ele. Mas eu vou te pedir uma coisa, esse ano você vai trabalhar só como diácono. Geralmente, diácono, no meu ponto de vista, todas as funções da igreja são funções nobres. E não existe funções uma maior que a outra. Existem funções para os lados, situações diferentes. Irmãos, eu já fiz isso algumas vezes, já nesses
anos de trabalho no ministério, e é incrível, sabe? As reações, tem 2 reações, as mais importantes. Aquela pessoa diz assim, sério? Vão me diminuir, me rebaixar, agora eu vou ser só diácono? Como se fosse pouca coisa, né? E diácono, a comissão ali votou você só para ser diácono agora. Ah, pastor, não era o que eu queria, tá? Mas eu vou aceitar. E Deus vai acertar as contas depois aí. Você vai aceitar? Vou. Vamos trabalhar junto? Vamos. Amém. O Espírito Santo vai continuar trabalhando na vida dessa pessoa. Agora, eu já tive poucos casos, tá? Mas eu já tive. De pessoas, assim, que a gente deu uma redirecionada nos papéis e a pessoa ficou braba, zangada, sai amaldiçoando todo mundo, e porque vocês estão estragando a igreja, porque vocês estão derrubando Deus, porque vocês estão se colocando acima de Deus, e não sei o quê, e não sei o quê, e aí fica brabo, às vezes sai da igreja, às vezes quer levar outros juntos. Essa pessoa está resistindo ao Espírito Santo. Com certeza que está resistindo ao Espírito Santo. E a gente tem que orar para essas pessoas muito, muito, demonstrar carinho, demonstrar amor para essas pessoas, mas não podemos permitir que ela assuma a frente da igreja. Não podemos. Então, o Espírito Santo, não existe uma pessoa crente com estilo de vida corrompido que tem Espírito Santo. Não existe. Não existe. Dom de língua não é prova de que você foi selado pelo Espírito Santo, até porque o Espírito Santo, ele não é um selo. Ele é um agente selador. Nós vimos 2 textos bíblicos hoje sobre isso daqui. Para quem que Deus dá o Espírito Santo? Para quem busca e para quem obedece. Tem Atos capítulo 5, o versículo 32, tem Atos capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 8, e você vai lendo ali o livro de Atos. Deus dá para quem obedece, Deus dá para quem pede, Deus dá o Espírito Santo para quem quer evangelizar. E isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Porque o Espírito Santo e a evangelização é uma coisa incrível. Todo mundo diz assim, quando eu receber o Espírito Santo eu vou sair e evangelizar. Você vai esperar a vida inteira. Vai esperar toda a tua vida, Jesus vai voltar e tu vai continuar esperando, tá? Porque é que nem Moisés. Deus disse, Moisés, entra no mar. Foi quando Moisés botou o pé, ou o cajado dele lá, que eu não lembro agora qual que foi o primeiro, é que o mar se abriu. Sabe, o Espírito Santo é dado para a evangelização quando a pessoa está disposta a evangelizar. E quando você diz assim, Deus, você ora a Deus, né, dizendo assim, Deus, me ajude a encontrar uma pessoa que não te conheça, que esteja precisando conhecer a tua palavra, e que seja uma pessoa fácil para eu, do meu jeito, conseguir falar para ela. Deus manda um do jeitinho que você pediu. E mais ainda, se tem algum detalhe que você não conhece, que não vai ser legal para você, naquela pessoa, Deus manda a pessoa correta para você evangelizar. O Espírito Santo é dado para evangelização. Deu para entender essa parte? O Espírito Santo é dado para a pregação do evangelho. O Espírito Santo está lá na cadeia, trabalhando com um presidiário, com um detento, e de repente vem um crente, e entra um crente com Bíblia lá dentro, e entrega a Bíblia para as pessoas. Aí o detento, o preso que estava lá dentro, só ele e Deus conversando, ele diz, Deus, olha o que tu mandou na minha mão, olha que coisa mais linda. Deus, obrigado pela palavra que tu me mandou. Só que a pessoa que entrou lá para fazer o trabalho e que levou a Bíblia, ele não tem a mínima ideia do que estava acontecendo no coração daqueles homens lá dentro, ou daquelas mulheres. É o Espírito Santo que casa o interessado pela palavra e o interessado para apresentar a palavra. É o Espírito Santo que faz isto. Uma vez, isso é uma história bem antiga, né? Tinha um pastor que foi viajar do Rio Grande do Sul para a Argentina. E ele foi num ônibus e sentou no ônibus do lado de um bêbado. E aquele bêbado foi a viagem inteira perguntando se Jesus amava ele. E assim, aquele pastor tinha muita paciência, né? O pastor foi a viagem inteira dizendo para o bêbado que Jesus amava ele. E terminou a viagem, cada um foi para o seu lugar. Muitos anos depois, o pastor voltou para fazer atendimento para a igreja, tudo, naquela região, e um homem da igreja, um dos líderes da igreja procurou ele e perguntou, pastor, você lembra de um bêbado numa viagem, assim, explicou tudo, o pastor disse, sim, eu lembro. Aí aquele irmão da igreja diz, o bêbado era eu. A gente não entende os métodos do Espírito Santo, mas a gente pode entender uma coisa, que você foi chamado
para ser usado pelo Espírito Santo para pregar, para apresentar a palavra. Quem tem o Espírito Santo é impossível não evangelizar, porque transborda de dentro do ser o poder divino, o poder do evangelho para os outros que não conhecem. Você já parou para pensar quanto tempo faz que você não evangeliza? O que precisa ser mudado na tua vida que está se arrastando há anos e que não foi mudado ainda? E por que de repente a tua igreja ou a igreja de um amigo teu ali faz anos que não batiza bastante gente? Que não leva pessoas ao evangelho? O que está faltando? Uma placa nova para a igreja? Está faltando bancos novos, um som melhor, uma pintura diferente, um telhado novo, uma renovação? O que está faltando? Poder do Espírito Santo. É isso que está faltando. Igrejas mortas espiritualmente são igrejas que não levam ninguém para o evangelho, mas fazem um monte de programa bonito, e traz coral, e traz pregador, e traz gente bonita, mas não com um foco evangelístico. É só para eu curtir o programa. Olha que lindo que estava. Queridos, o agente modelador de Deus, o Espírito Santo, que nos muda, o agente selador de Deus, o Espírito Santo, o agente que convence o ser humano, o Espírito Santo, o agente de Deus que consola a nós nos nossos momentos de tristeza, de horror, quando a gente perde um familiar, quando acontece alguma coisa, é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que no tempo do fim o Espírito Santo seria retirado aos poucos da terra. Por quê? Para deixar todo mundo pendurado a esmo, sem ter o que fazer? Socorro, o Espírito Santo foi embora. Não. O Espírito Santo é retirado porque ele não encontra mais corações para atuar. Entende? As pessoas vão se fechando para o evangelho, vão amaldiçoando Deus e vão zombando das coisas de Deus, quando Deus diz que não é para fazer sexo antes do casamento, quando Deus diz que é para guardar o sábado, quando Deus diz que é para você ter pureza na tua alimentação, no teu estilo de vida, na tua boca, palavreado, sabe? Palavrão, um monte de coisa feia aí que as pessoas vivem cuspindo para fora. Imagina o que tem lá dentro. Tá cheio de Espírito Santo lá dentro, né? Falando um monte de besteira, né? Não estou falando de brincar, eu estou falando de besteiras, né? Sabe, meus queridos, a maior necessidade hoje é do Espírito Santo. Você precisa muito do Espírito Santo na tua vida. Eu preciso muito do Espírito Santo na minha vida. E às vezes a gente esquece de um tema como esse e a gente acaba vivendo a nossa vida sem pedir para Deus o poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos. Meus queridos, no nosso distrito, eu estou, hoje, esse dado é novo, é de hoje, tá? Em todo o meu distrito eu tenho somente 106 pessoas que fizeram a assinatura da lição de escola sabatina. E o prazo está encerrando. Falta aí, eu acho que, não sei se é 5 ou 7 dias para encerrar o prazo da assinatura, para você receber a partir de janeiro, né? Se encerrar o prazo, você vai receber a partir de abril, daí, se você for fazer a assinatura. 106 pessoas só fizeram a assinatura da lição para estudar todo dia. Vamos dizer que as 106 vão estudar todo dia, né? Quantos do meu distrito estão preocupados e clamando pelo poder do Espírito Santo na sua vida particular? Quantos? Você está clamando pelo poder do Espírito Santo na tua vida? Para encerrar, eu quero contar uma historinha bem simples para você entender o poder do Espírito Santo. Uma vez um homem que estudava animais, que explorava florestas, ele e a equipe dele estavam explorando uma região de mata e eles acharam uma clareira para eles acamparem durante a noite. E aí, então, eles montaram a madeira ali, a lenha, né, tudo direitinho, e fizeram fogo, passaram a noite ali. Durante o dia, eles iam trabalhar na mata e à noite voltavam para ali. Quando eles voltaram, eles viram que o fogo foi mexido. E eles voltaram a juntar o fogo, as madeiras, tudo, e fazer outro fogo para aquela noite,
E daí eles foram no outro dia trabalhar, e quando retornaram à noite, eles perceberam que tinha mais madeiras meio desorganizadas. E aí, então, mais uma noite, eles fizeram o fogo deles, de manhã foram trabalhar, e quando eles voltaram depois, eles encontraram várias fogueiras montadas. Eles já estavam tendo ideia do que estava acontecendo. E aí, então, eles saíram, fizeram a fogueira deles, mais uma vez à noite, e quando eles voltaram à tardinha de novo, aquelas fogueiras, várias fogueiras montadas, mas só madeira, com muito capricho, com muita dedicação. Eles olharam, riram, sabiam o que estava acontecendo e acenderam a fogueira deles, se alimentaram, dormiram, de manhã foram embora. E aí eles voltaram mais cedo, bem mais cedo, porque agora o objeto de estudo era aquele lugar onde eles estavam. E eles viam os macacos, e eles descrevem lá o tipo de macaco, né? Tentando fazer uma fogueira acesa. Só que não conseguiam, não sabiam fazer. Eles tinham a lenha, a posição correta das madeiras, com muito capricho, tudo certinho, mas faltava fogo. Nenhuma pegava fogo, por mais direitinho que os macacos fizessem, nenhuma pegava fogo. Sabe, nós temos uma lição muito grande para nós. Às vezes a gente faz o melhor programa da igreja, a melhor igreja, o melhor templo, o melhor banco de igreja, a melhor tudo, mas a coisa não tem o fogo do Espírito Santo. Agora, se nós tivermos o fogo do Espírito Santo, que nem os discípulos tinham lá no passado, pode tirar a igreja de você, pode prender a igreja, pode destruir a igreja, que nem fizeram no México agora recentemente, né? Eu esqueci o nome dessas pessoas aí que gostam de destruir tudo pela frente, depois voltam para casa inteirinha, bonitinha, com a geladeira e a comida que o papaizinho coloca lá dentro. Eu não lembro o nome dessas pessoas que fazem isso. Tem um nome, anarquistas, né? Então, assim, os anarquistas destruíram, colocaram fogo em várias igrejas. E agora, morreu, perdi a igreja. Não, a única coisa que você precisa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que você precisa. Se você estiver cheio de Espírito Santo, você vai fazer uma baita de uma igreja embaixo de uma árvore. Sem banco, sem nada. É poder que falta para os crentes de hoje. E a estratégia do diabo para confundir o povo é transformar as suas vítimas, crentes, muitas vezes sinceros, dentro de igrejas pentecostais, imitando o bonequinho de vento na frente da loja lá, gritando, levantando os braços para cima. Isso é diabólico. O que o diabo faz, que eu estou dizendo que é diabólico, né? Mas aqui está a palavra de Deus esclarecendo para você hoje que o Espírito Santo, ele tem uma única finalidade, que é salvar você, resgatar você, transformar você, a tua família, preparar vocês para o céu e usar vocês para transformar outras pessoas, como diz o livro de Atos. Eu vou repetir aqui, o livro de Atos diz: sereis minhas testemunhas, já transformadas pelo Espírito Santo. E você vai começar por Jerusalém, ali ao redor de você, a Judéia, tua vila, o teu bairro, e aí vai até Samaria, era onde tinham os gentios, e até os confins da terra, e vai saber até onde que Deus vai usar você. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que a tua súplica, a minha súplica, de hoje em diante, possa ser pelo Espírito Santo. Nós precisamos muito desse poder do Espírito Santo. Hoje tem igrejas lindas por aí. São como fogueiras perfeitas, mas sem fogo não aquece ninguém. Deus abençoe vocês para que possamos ser nós, nosso templo, corpo, possa ser o templo do Espírito Santo e que possamos ter igrejas cheias do poder do Espírito Santo, independente de banco, de piso de igreja, de isso, daquilo. Claro, quem me conhece trabalhando comigo sabe, né, que a gente sempre vai trabalhando em prol de melhorar a igreja, de aumentar, de tudo isso, né? Mas, primeiro ponto, meus irmãos, é o Espírito Santo. E quando nós chegarmos lá perto da volta de Jesus Cristo, um pouquinho mais à frente aí, tá? As igrejas serão tomadas mesmo. Realmente vão ser tomadas. Até essa semana eu estava lendo um comentário aí de um escritor bem inteligente, está nas notícias aí, o título parece que é O Papa no Inferno, alguma coisa assim, ele faz um comentário, né?
E o objetivo do papado é realmente recolher as igrejas, né? Tomar conta de todas elas, retirar o direito de adoração livre, voltar ao estilo da Idade Média. Esse é o plano do papado e dos poderes políticos. E isso tem tudo a ver com Marx, pai do comunismo. Ele escreveu no livro dele de maneira muito clara: para o comunismo dar certo, precisa destruir toda a religião. E é isso que está acontecendo, com a ajuda de Lúcifer. Clame pelo poder do Espírito Santo para a tua vida, eu vou clamar para a minha vida, e clame para a tua família, e consequentemente nós vamos ter uma igreja cheia de poder. Natan, pode colocar o hino final para nós? Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória. Vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Meus queridos, eu vou orar agora para encerrar.
baseado em Gálatas, capítulo 5, e os versículos 22 em diante. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus? Querido Pai, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela mensagem, pela clareza da palavra que o Espírito Santo dá a cada leitor. Muito obrigado por isso, Senhor. O que eu quero te pedir, Senhor, por cada um que está aqui neste momento conosco, é que Tu nos capacite, Senhor, para sermos fortes como uma árvore plantada na beira de um rio, uma árvore com vida, uma árvore grande, verde e cheia de frutos. Que nós possamos ser assim, Senhor, plenos do Espírito Santo, com forças do céu e cheios de frutos do Espírito, como fala Gálatas capítulo 5. Aqui, Senhor, na Tua palavra diz que os frutos em nós, ou o fruto do Espírito Santo em nós, é o amor que nós tanto precisamos, é a alegria que nós tanto precisamos no mundo que nós estamos, é a paz que esse mundo não nos oferece mais, é a longanimidade, a benignidade que vai saindo dos nossos corações por causa de tantas cenas de crime, de violência que a gente assiste nos jornais e nos filmes. Nós precisamos, Senhor, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, Senhor, que são coisas que unicamente o Espírito Santo pode fazer brotar isso em nós. Nada mais, Senhor, vai fazer com que isso saia de dentro de nós. Por isso eu te peço, ó Deus, o poder do Espírito Santo sobre cada um neste momento. Sobre essa pessoa, Senhor, que está aqui agora, teu filho, tua filha que está aqui ouvindo, para que possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa plantada na beira do ribeiro, aquela pessoa que se alimenta da palavra, aquela pessoa que vai ter os frutos do Espírito, Senhor, calma, mansidão, bondade. Faça isso, Senhor, faça esta obra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, um grande abraço para você, uma boa noite, bom restante de semana, que Deus abençoe a todos vocês.